Olá, Bom dia, boa tarde, boa noite. tudo bom? Tudo e você, Gabi? Qual é o teu tema deste programa depois das 6? Vendas, né? Depois de tantos anos, nossos inclusive, em vendas, a gente não podia passar um vídeo sem falar sobre isso, né? O vendedor. O vendedor, o gestor de vendas, vamos dar uma geral aqui sobre a área comercial. Ok. Será que o vendedor tem futuro? Fique conosco no Depois das 6 e você Ah, saberá. Gabi, então o tema de hoje vai ser sobre o sim, futuro das vendas. E exato. eu queria saber de você. Você tem uma experiência, enfim, a gente se conheceu lá nas nossas vidas passadas no mundo das vendas, então a gente navega nesse mundo aí já há alguns anos. Não vamos contar quantos anos, porque a nossa Não há geração, necessidade. os nossos Exato. telespectadores mais jovens vão achar que a gente está outdated, mas Quando você falar telespectadores, certamente eles vão achar que a gente está updated. é verdade. Os nossos Updated não, ao contrário. nossos YouTubers. Não, também não. Youtubers somos nós que estamos fazendo YouTube. Bom, eu queria pedir à minha audiência Os que me mande. viewers. Me Os mande viewers. isso, os viewers. Audiência, me mande aqui alguns termos que eu tenho que usar como celebridade do YouTube, porque realmente você tem razão. Se a gente ficar usando esses termos Eu velhos, acho. a gente cai fora do canal. Ô, Gabi, qual foi a pergunta? Diga. Qual é a pergunta que normalmente você faz nas suas entrevistas quando você liderava equipes de venda? Qual era a pergunta fundamental que você faz ou fazia quando você contratava um vendedor? Minha pergunta preferida é quais são os teus números? Quais são os teus resultados? O vendedor que não sabe falar dos seus números, das suas metas e o que ele fez de performance, para mim não é vendedor. E você? E qual foi. Bom, a minha pergunta, eu vou te confessar uma coisa. Normalmente a minha pergunta ela não é uma pergunta. Eu sou uma pessoa que observa muito. Ok. Então, a coisa que eu mais considero importante numa entrevista de emprego é a minha observação sobre os sinais que essa pessoa dá no comportamento, no olhar, como senta, como cruza as pernas, como descruza as pernas, como responde, como respira. Então, para mim, assim, o conjunto do comportamento da não comunicação é algo que me diz muito, muito. Sem Principalmente dúvida. um vendedor, que um vendedor ele não pode É. ser uma pessoa tensa, ansiosa, mas ao mesmo tempo não pode ser uma pessoa excessivamente Ele tem que relaxada. estar confortável no papel dele, né? Ele tem que. Isso passa segurança, é verdade, tem razão. Eu peguei alguns embasamentos, eu vou deixar todos os nomes lá embaixo, tudo depois. Mas, assim, eu fiz uma reunião de estudos, um estudo de Harvard muito legal, do B2B Summit, da Forrester Research, que escreveu, que tem um artigo muito legal falando da morte do vendedor B2B. Um livro que se chama Trusted Advisor, que é o futuro, o além do consultor comercial. Então eu fiz um compilado de coisas e aí a gente vou falando algumas aqui. Uma da que é falado nesses estudos que eu achei muito legal é justamente as características individuais, que na verdade não tem tanto a ver, o sucesso em vendas não tem tanto a ver com o desempenho da empresa, mas sim que características individuais do vendedor, que bate com o que você falou aí da postura, da atitude da pessoa. E também o ambiente de vendas. Então, falando de características, eu ressaltei dois. Um deles, que foi o que eu falei, que eu também noto muito, que é o foco em resultados, quer dizer, a pessoa saber, segurança de falar das suas metas, dos seus números. Nessa pesquisa, que essa é a de Harvard, falou que 84% dos vendedores que têm foco em resultados mesmo são os vendedores de alta performance, 84% pelo menos é número. E o segundo item, tem vários, eu coloquei dois, é o pessimismo. 69% dos vendedores de alta performance são extremamente otimistas. E os vendedores de baixa performance, somente 49% saem com a ideia de que vai dar certo. É interessante, né? A resiliência de um vendedor ela é fundamental e o foco com resultados também, né?
Mas eu começo a sentir que nas vendas em hotéis, você começa a ter uma exigência cada vez maior também pelo entendimento dos números, das planilhas, né? A visão do lado direito, né? do racional, ela tem que estar ela é cada vez mais exigida do que aquela visão do emocional, do people business, né? Porque a gente historicamente costuma dizer que na hotelaria, por ser um people business, os vendedores hoteleiros eles têm uma tendência muito mais de estar investindo no seu lado de relacionamento do que no seu lado do pragmatismo, né? E isso é uma coisa até que o mercado, né? Ele tem uma tendência até a estigmatizar, né? A trabalhar isso como um estereotipo da função de vendedor hoteleiro. O vendedorzão, né? O cara que, inclusive, dá uma enganada, né? Fala umas coisas que não vai entregar, promete que não entrega. Isso aí é o grande estereotipo. Ou então, não dei certo em nada, virei vendedor. E eu me lembro que um artigo que você escreveu, que a gente estava falando aqui no nosso briefing inicial, um artigo que você escreveu acho que no teu blog há um tempo atrás, que dizia da pesquisa da... Qual foi a pesquisa? Foi da Essa acho que foi da Forest. Da HSMA, isso que mesmo. fala sobre 48% dos pedidos... que eles entrevistaram mais de 1.000 pessoas, né? Isso. E foi fantástico. Depois você manda o link desse teu artigo, que está muito legal, que está bem resumido, né? Mais de 1.000 pessoas, clientes ligaram para hotéis para fazer essa pesquisa. Para fazer essa pesquisa, né? E um dos dados mais estarrecedores que eu vi ali é que 48% das solicitações de vendas, seja uma cotação de um evento, seja um quarto, seja um grupo, elas ficavam sem resposta. Inacreditável, né? Inacreditável. Ou seja, 12% conseguiam falar com o vendedor. Muitas vezes não conseguem nem falar, né, com ninguém. Fica solto essa alegação, esse contato. Então, eu acho que o lado, né, do foco em resultados ele é fundamental, mas é um foco em resultados também com um comportamento, com uma atitude que seja também de fazer contas, de trabalhar mais esse lado matemático do return on investment, do custo de canal, que qualquer dia a gente vai fazer um programa sobre isso, sobre a parte toda da complexidade que é de administrar um custo de vendas, porque outro ponto que eu vejo também num vendedor hoteleiro é que ele, pelo fato da hotelaria ser multissegmento, ou seja, você tem segmento de mais, segmento de lazer, segmento corporativo, você tem hotel urbano, você tem resort. Então, por ser muito fragmentado, isso criou também no vendedor hoteleiro um certo vício de querer entender o seu negócio só de uma maneira verticalizada. Então, ponto número 1, ele tem que ter foco em resultados, mas os resultados não é apenas no resultado de fechar a venda, mas entender que por trás dessa venda existe um processo, né, matemático, um entendimento do negócio como um todo. O ponto número 2... Entender a ciência de dados. Entender a ciência de dados. Ter a intimidade com essas ferramentas de análise que estão chegando aí e entender e adquirir uma habilidade de interpretação de dados, né? Isso. Porque não dá mais para ter aquelas reuniões de vendas como tinha antigamente, que era tudo superficial, tudo subjetivo, que não existia números e que não tinha embasamento de dados. O cliente tal trabalha com a gente. Ou também trabalha com a concorrência. Quanto? Qual é o share? Quanto aumentou? Quanto diminuiu? Quando é a diária média? E que dia que ele fica? Que tipo de categoria que ele usa? Para você preencher hoje um RFP, quais são os critérios? Não é pegar um valor qualquer e colocar lá e mandar o estagiário fazer lá e preencher um monte de RFP. Tem que ter análise por trás, né? Total. O outro ponto é sobre a capacidade que ele tem de não só trabalhar no silo dele. Então, eu acho que é um ponto importante. Você, vendedor, se você quer questionar sobre o seu futuro, você tem que se fazer essa pergunta hoje. Eu sou um vendedor corporativo. Amanhã, se eu recebo uma oferta para ir trabalhar num resort, será que eu sou capaz de levar toda a minha competência adquirida como vendedor
para desenvolver aquele resort num outro segmento que não seja corporativo. Então, ele tem que ter essa visão transversal da venda dos multissegmentos do hotel. Acho que esse é um segundo ponto importante. E o que mais? Sabe que a Forest Research, além dessa questão de análise de dados, eles colocaram uma segunda uma característica importante também, que é pensar como marqueteiro, mas no sentido legal do marketing, que é visão de longo prazo e o criar valor constantemente, não ficar naquele looping de negociação de preço. Então, pensamento de longo prazo, que geralmente o vendedor é aquele cara do final do mês, né? Bater meta para ganhar a sua comissão. Então, adquirir uma visão de longo prazo, de relacionamento e criar valor. Achei isso bem legal. Porque na hotelaria e no turismo em geral, na nossa indústria, o vendedor, ele é tudo, né? Ele é o hunter e o farmer, ele é o cara de prospecção, ele tem que ser o cara de prospecção, de fechar negócio, e ele também é o cara de relacionamento. Em muitas empresas, indústrias, perdão, existem uma equipe que é a hunter e outra que é de relacionamento, né? Eu ainda vejo por aí gente que fazendo visita, né, de relacionamento, que vai lá para cumprir. E eu não estou falando que isso é uma questão do vendedor, às vezes é uma questão da cultura da empresa ou do seu próprio líder, né, que ainda exige, coloca metas em cima de número de visitas em vez de resultado. Em vez de aumento de diária, de faturamento e etc., de índice de conversão, não. Tem gente ainda em 2019 que está sendo cobrado por número de visitas. Esse negócio do número de visitas é um negócio que pelo amor de Deus, né? Extraordinariamente bizarro, você mensurar o vendedor pelo número de visitas. Existe isso muito. Existe. Gestores comerciais, vão parar com esse negócio. Século passado isso, pelo amor de Deus. Mudem essa mentalidade. Se vocês não pararem com isso, quem vai morrer são vocês, gestores. Exatamente. Então, a grande pergunta é, o vendedor tem futuro? Tem. Agora, funções de vendas, inclusive a própria Forest Research falou isso, nos próximos anos, 22% das funções de vendas vão sumir. Mas nunca ninguém falou que o vendedor vai sumir. As funções de vendas estão mudando. O cliente B2B está mudando a rota. O cliente B2C está muito mais informado e, como você falou, tá sacando tudo que está acontecendo nesse jogo de pricing e de canais, etc. Está ficando mais ligado. Assim, tá todo mundo aí, sabe? O vendedor continua aí, o cliente continua aí, as coisas estão acontecendo. Sim, para mim o vendedor tem futuro. Eu também, eu concordo, o vendedor tem futuro. E eu gostaria de dizer para os RMs de plantão, que são aquelas pessoas que fazem parte da comunidade da Gabriela Otto, não se preocupem, porque nós faremos um programa sobre o futuro do RM. Eles também não vão ficar parado depois das 6, não é isso? Quem será o Revenue Manager do futuro? Exatamente. Mas enquanto isso, a gente vai falar sobre as dicas. O que você tem sobre Vamos lá, dicas. Bom, eu peguei exatamente no tema, lá vou eu com o livro de novo. Eu vou ter que pegar umas dicas mais fun aqui. Eu tô vendo muito só livro. Mas esse é sensacional, que é First Break All the Rules, ou Primeiro Quebre Todas as Regras, do Marcus Buckingham. E assim, o cara foi criticar, tem questionamentos em relação a isso, mas o que eu achei legal é que justamente ele faz a gente pensar de um lado diferente do que a gente está acostumado. O resumo dele é o seguinte, desde a escola a gente o foco está sempre no erro, o foco está sempre no gap que a gente tem de performance. Então, chega lá um boletim da escola, o nosso filho tirou nota 9, 10, 8, 9, 8, 10 e tem um 5 em matemática. O foco vai todo para o 5, o comentário vai ser sobre o 5, a aula particular vai ser do 5 e etc. No trabalho, a gente chega nas empresas e faz a mesma coisa. A gente continua querendo consertar as pessoas. E muitas vezes a gente esquece da atenção e do feedback e do contínuo incentivo aos grandes talentos. É polêmico.
É polêmico. Vale a pena, fica a dica. Primeiro, quebre todas as regras, Marcus Buckingham. Vai fazer você pensar. Concordando ou discordando, Isso vai uma ter grande com a coisa. tua gestão de vendas. Muito E você? bom. Não, a minha dica não é essa coisa empedernida de compra um livro, ler É chato isso. Eu tenho que Breaking começar a botar First umas coisas mais All the legais. Rules and Take Out the Bad Performance. Não, Nada a ver. a minha dica é assim, Primavera em Paris. Assim, Muito mais legal. venha para cá na primavera, porque é a melhor época do ano, é a época em que as plantas estão com toda a força, a cidade está verde, a temporada dos museus começam, as pessoas estão felizes deitando nos gramados porque passaram por um inverno, né, ruim, complicado, etc. Então, a energia das cidades europeias, não é só Paris, a energia das cidades europeias ela é muito especial na primavera. Se você quer alguma coisa mais melancólica, venha no outono. Mas se você quiser energia, você venha na primavera. E se mais particularmente no dia 21 de junho, que é o Dia Mundial da Festa, é a Festa da Música, que já se esparramou por mais de 100 países, mas nasceu na França na década de 70, acho que 75, que é o dia 21 de junho, que todo mundo vai para a rua tocar algum instrumento. Então, a cidade é não só uma festa, como também uma festa musical. Então, essa é a minha dica. Muito bom. Adorei. Gabi, então, Excelente. excelente. Bom dia para você e Para boa você noite também. para mim. Tá bom? Um beijo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.